Dando continuidade, queremos convidar agora o senhor Merivaldo Brito, ele que representa a Geosolar e traz o tema aplicação dos inversores híbridos com armazenamento. Boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui em Palmas, Tocantins. Meu nome é Merivaldo Brito, engenheiro de aplicação da Geosolar. Geosolar aí distribuindo para todo o Brasil, centro de distribuição em Itapevi, no Nordeste, ali no Recife, né? O amigo Carlos aí, nosso gerente comercial, ele deu a introdução, não vou entrar muito na estrutura da Geo, mas hoje eu componho esse quadro aí. Alguns que talvez sigam minha rede aí vão entender um pouco do trabalho que eu faço com inversores e com soluções praticamente hoje, trabalhando com os inversores híbridos desde 2020. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão aí de trabalhar com híbrido, mas não está ainda na portaria ou a 14300, né? Eu estava acompanhando alguns debates aqui, e bem acolorados, né? O uso do FCI, portaria 140 em metro, armazenamento de energia, o que está na 14300, o que não está, o que deve, o que não deve. Trabalhei, fui integrador até 2019, então conheço bem a dor do integrador, né? Mais de 40 MB instalado aí no Centro-Oeste, mais voltado a Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. E até 2019 eu trabalhei aí atuando praticamente na instalação de campo. Minha formação é toda da área elétrica, fui eletrotécnico do Grupo Rede, hoje Energisa, mas também no Mato Grosso, trabalhei 8 anos como eletricista de rede de distribuição e fui coordenador do projeto Smart Grid de medição de média e baixa tensão pela Eletrobras. Então a gente tem um pouquinho aí do conhecimento que pode contribuir e aprender também com vocês do setor elétrico. Importante porque eu sempre conceituo bastante esse quesito de setor elétrico e da gente talvez ali estar trabalhando ali com o setor solar distinto do setor elétrico. Não consigo, sinceramente, fazer essa distinção. Para mim, setor elétrico e setor solar faz a mesma composição. Tá todo mundo escutando? Tá tranquilo? Sossegado? Beleza. Então, Geosolar. O grupo Geosolar, como eu falei, a gente tem centro de distribuição em Itapevi e em Recife, no Nordeste. A Geosolar ela traz um conceito diferente, né? E quando me convidou para fazer esse trabalho, era para atuar diretamente com o integrador. Atuar como? Atuar de forma eficaz no setor de energia. Desde da questão ali da micro e mini geração, mas também voltados a quesito técnico. Quesito técnicos esse que a gente pode contribuir um pouco com a nossa expertise. Expertise de ter trabalhado um pouco do lado da concessionária, expertise de ter trabalhado um pouco como eletricista e instalador, expertise também na questão de ter ficado do lado do integrador. Logística, tempo de despacho, projeto, tudo isso que impacta a obra do integrador e que a gente sabe que sofre quando chega lá no cliente final, o cliente está vendo a empresa do integrador. Através disso, desde 2020, eu comecei a fazer parte de um projeto da Huawei, que é um dos fabricantes de inversores, de treinamento e capacitação técnica para as empresas. E, logicamente, a minha maior praticidade não era só inversor, e sim oferecer soluções em sistema solar fotovoltaico, soluções no setor energético. Com experiência de medição, a GEL me convidou e a gente trouxe todo esse conhecimento e nosso portfólio para compor, junto com o integrador, as suas necessidades de instalação. Então, sinta-se à vontade, quando depois que acabar, me procurarem. Toda a questão de, muitas vezes, eu até estava falando com os colegas, a dificuldade do integrador, praticamente em 2016, 2015, quando eu fiz a minha primeira usina de mega, a grande dificuldade era quando você partia para projeto, um estudo de seletividade, um estudo de curto-circuito, um transformador, um cubículo de medição, um QGBT, tudo aquilo que envolve o quadro de eletrificação ficava muito contido, porque no fato os inversores ou os grandes distribuidores e fabricantes, a gente está falando de kit solar. E kit solar não trata cabo de corrente alternada, não trata das dispositivos de proteção, estudo de seletividade, estudo de curto-circuito, é muito algo objetivo do setor elétrico. Então, sinta-se à vontade, é nisso que eu contribuo com a Geosolar, é nisso que a gente traz a nossa carga de experiência para colocar isso à disposição do integrador. E sempre quando eu falo, usinas de grandes projetos de 5 megas, se for pagar aí 12 mil no final de semana, eu faço pela metade, a gente conversa, é só comprar o kit. Não faça isso, a gente quer trazer uma consultoria que ela faça sentido para o bolso do integrador. Eu acho válido a capacitação, mas também eu acho válido que quando o distribuidor e quando o fabricante possa oferecer para o integrador alguma experiência, que a gente possa criar relacionamento. E que com esse relacionamento a gente possa também diminuir os nossos custos efetivos. Através disso, um projeto de seletividade, curto-circuito, aquilo que tornaria caro, de repente, trabalhando em parceria, pode diminuir o impacto no bolso do integrador.
Então esse é meu trabalho, mas dentro da GEL também a gente tem outros produtos, né? Hoje, praticamente o Merivaldo Brito, ele fica muito responsável pela linha da Huawei, mas a gente tem Goodwill, a gente também trabalha com Grovet, tem outras situações, módulos fotovoltaicos Trine e Canadia, estruturas, tá aqui o nosso gerente comercial, Antônio Carlos, ele que desenvolve toda a parte de estrutura, aí eu deixo com ele depois procurar vocês para ele falar um pouco mais dessa linha. E sim, mas toda a parte de configuração elétrica e configuração de kit solar fotovoltaico, a gente entende que a gente tem um pouco a contribuir com vocês e também de aprender no dia a dia. Toda a nossa linha que a gente trabalha hoje, a gente está faltando muito na linha residencial, nas linhas híbrido, que é as linhas dos inversores híbridos da Huawei de 2 a 6 kW. Toda a linha já é híbrida, ela já vem com conexão para baterias de lítio, né? E quando eu falo isso, isso já acontece desde 2020. Né? A grande diferença é que quando eu tenho um inversor híbrido e quando eu tenho uma conexão para bateria, o pessoal ainda muito confundia e os fabricantes falavam, mas não está homologado, a 14300 não saiu. Tecnologia híbrida não te possibilita de você homologar o sistema como on-grid. Desde 2020, eu sempre homologuei em todas as concessionárias CPFL, Energisa, Equatorial, Enel, todos os inversores da Huawei híbridos. O que significa isso? É um inversor que ele já está preparado com a entrada da bateria. Bateria essa que a Huawei hoje também já disponibiliza em alguns de seus maiores distribuidores e com a GEL Solar também. Bateria essa que já é a bateria de lítio, já entra de acordo com o Inmetro, com todas as especificações e também de atender não só a parte do on-grid, mas também dos off-grids. Então é o mesmo inversor que eu trabalho ele tanto na linha on-grid como na linha off-grid. Detalhe disso que o pessoal também confunde muito essa questão do híbrido. O híbrido, para mim, pessoal, é um único inversor, é um único equipamento. Futuramente, se você precisar de ligar uma bateria ou de você levar esse equipamento com a linha residencial ou uma linha rural off-grid, é o mesmo inversor, basta você comprar a bateria. Então, essa tecnologia de híbrido, ele já vem em todos os inversores de 2 a 6 kW, na linha monofásica da Huawei. Gel Solar já está com a nossa plataforma já atualizada, já tem os kits já. Quem quiser depois pode pedir aí que a gente já está ali cotando. Todas as nossas linhas monofásicas são híbridos. E isso é interessante porque cai muito no discurso do está homologado, não está homologado, a 14300, volta a repetir. Tecnologia híbrida não tem nada a ver com a questão de você homologar o sistema híbrido ou on-grid. Todos os inversores da Huawei, a gente já homologa ele como on-grid. Vai do cliente futuramente se ele queira colocar a bateria como um off-grid ou como um grid conectado à rede. A gente vai ver aqui alguns casos que a gente fez. Temos também toda a linha trifásica. Linha trifásica é essa de 15 até 215, contando que a linha industrial 215 a gente tem também ele em saída em 800 volts. A gente trabalha com ele em 800 volts. Toda essa linha, a gente também tem os acessórios, que eu sempre falo hoje, que vem muito isso. O inversor, para ele ter 10 ou 15 ou 20 anos de tecnologia, o que vai valer é se ele é escalonável. Se ele é um produto que daqui 20 anos, de fato, você ainda está colocando o produto nele. Por exemplo, um inversor híbrido, que a partir do ano que vem, para uns que é problema 14300, pode ser solução. Já que eu não injeto na rede, eu posso ter uma bateria e virar um armazenamento e não precisar injetar essa energia, já que a concessionária vai cobrar só o injetado na rede. Então, para aqueles que para alguns é problema, para outros pode ser solução e mais um produto para você ter na sua prateleira. Mas aí você tem que ter, de fato, uma tecnologia que te dê a possibilidade para comunicar. Inversor da Huawei, lógico que não vai comunicar com baterias de chumbo ácido ou com qualquer outra bateria. Tem a linha específica de comunicações e eu acredito que todos os outros fabricantes também vão partir para suas próprias linhas de comunicações entre baterias e inversores híbridos, tá bom? A gente tem também a questão dos Smart Sensor, né? Hoje eu sempre falo que não é só questão de olhar, questão de gestão de energia, mas sim da qualidade da energia. Então, o Smart Sensor é um medidor bidirecional, onde eu consigo ver o que eu estou injetando e também o que eu estou resgatando da Energisa, ou da concessionária de energia, aqui Energisa no caso. Então, ele é um medidor bidirecional que você coloca ele no seu quadro de distribuição. E com isso, você tira já aquele embate do cliente falando, né? Não gastei, não foi isso que eu planejei, eu não usei isso, não aumentei a minha carga. Aquela dor que todo integrador sente na ponta e que você pode resolver com um sistema de monitoramento de fato ali fazendo o fiscal do medidor da concessionária. Também já disponível para a seção bifásico, trifásico. Ou seja, eu coloco ele é um DIN, eu coloco ele no meu quadro de distribuição. Os integradores aqui, os instaladores vão saber mais do que eu estou falando. Ou seja, estou falando que é algo prático, já vem com os TCzinhos dele para você colocar no seu próprio quadro de distribuição. E com isso você vai ter três curvas, linha de geração, linha do injetado e o que você está buscando da concessionária. Com isso você matou metade dos seus problemas com o seu cliente, principalmente quanto a dimensionamento. E isso para a gente tem que estar usando também as plataformas da Fusion Solo. Isso tudo que eu estou falando integrado em uma única plataforma, que é a plataforma da Fusion Solo. Tá?
Falhas, falar um pouquinho de falhas, por que a GEL adotou trabalhar com os inversores da Huawei, e isso é muito especificamente o número de falhas, e o que contribuiu para isso, né? Então, se a gente olhar toda a linha da Huawei monofásica, elas não têm cooler, ela é dissipação de calor natural, então cooler é uma parte mecânica, parte de desgaste, e quanto isso contribui para falhas. Outra questão também que eu sofria bastante era a questão do visor, principalmente no Mato Grosso, eu instalei alguns inversores e queimava muito o display, e aí você tinha que ir lá e trocar o inversor só por display, e a usina do cliente ficava ali inoperante. Aqui a gente vai ter 3 LEDs, um LED de corrente contínua, um LED de corrente alternada e um LED de Wi-Fi. Então eu sempre falava para meus clientes, se ficou vermelho, me liga. Se ficou verde, está tudo ok. Mesmo assim, eles ligavam para falar que estava tudo verdinho, né? Então a comunicação técnica também ficou muito melhor. Muitas vezes, quando o cara vai ali querendo apertar, fazer algumas configurações que não são existentes. E isso também contribuiu para baixar o nível de falha. Visor e cooler, naturalmente. Por isso que em 5 GB a gente teve 0,5 de falha ano passado. E isso registrado pela TUV, tá? Um órgão aí que faz os estudos dessa situação. Otimizador, eu sempre falo que o inversor da Huawei é um inversor escalonável, então, entrando ali no ramo do microinversor, eu nunca fui adepto aos microinversores, porque eu nunca trabalhei com a tecnologia, tá? Eu não gosto daquele tipo de abordagem ou de discurso técnico que para falar que o seu equipamento é bom, você tem que denigrir o outro. Eu acredito que tudo é solução, tudo é tecnologia. E otimizadores, ele vem no inversor de string também como uma solução para aqueles que gostam ali de fazer a medição módulo a módulo, de trabalhar na questão de otimizar a potência ou de repente ter um sombreamento em determinado telhado, diferente de outras tecnologias, otimizadores da Huawei. Por exemplo, se eu tenho um string de 8 módulos e eu tenho 4 módulos sombreados, eu posso colocar o otimizador naqueles 4 módulos que estão sombreados. Não há necessidade de eu colocar os otimizadores em todos os módulos. Com isso, eu tenho uma compatibilidade de tecnologia muito mais aflorada. Por que eu digo outro? Pensa eu, instalei um sistema hoje com 30 módulos de 450 watts. Daqui 10 anos, queimou 2 módulos. Dificilmente eu vou achar os 2 módulos de 450. Se eu tenho um inversor da Huawei com tecnologia de MPL, automaticamente eu vou substituir aqueles 2 módulos por potência maior ou menor e colocar o otimizador. Automaticamente eu não vou me atribuir a minha string, porque ele é um conversor CC para CC e eu consigo solucionar algumas questões de manutenção. Então, por isso que eu falo que o inversor ele é sempre um inversor escalonável. E aqui também eu não vou discutir outras tecnologias, porque eu gosto de falar da tecnologia que eu entendo e que eu instalei bastante, né? Então, isso a gente traz e agrega valor ao produto, e aí você tem um equipamento diferenciado na sua mesa para, de repente, sair de umas brigas de preço e agregar valor ao seu produto. Tá? Isso aqui é o que eu falei, então ele pode fazer o monitoramento módulo a módulo, ele é um conversor CC, ele trabalha na otimização, lógico que eu também vou poder ter strings, ou de repente se eu tenho um sombreamento e um único módulo, ele não vai danificar, ou não vai cair o rendimento daqueles outros módulos. Então o otimizador da Huawei também, ele só comunica com o inversor da Huawei, tem o próprio otimizador da Huawei, né? Não é não é um otimizador universal, tá? Então, por isso que a gente fala também que a gente tem a solução mais completa. Baterias já disponível, inversores híbridos, otimizadores, backup box. Backup box ela é usado para o sistema on-grid. O que significa isso? Eu tenho lá a minha carga crítica, a minha carga essencial. Logicamente, quando eu estou falando do sistema híbrido, eu vou ter determinadas situações na minha carga que eu vou poder separar o meu circuito e quando acabar a energia da concessionária, minha carga crítica vai ser acionada pela backup box. Isso é um produto também todo da Huawei, quando você faz o comissionamento, ou quando você compra a bateria, toda a parte de automação já vem também. Diferente do off-grid, no off-grid eu não vou ter a backup box, no off-grid toda a minha carga é prioritária. Então eu vou dimensionar para o off-grid. Mas percebam que é o mesmo inversor. Saí do painel, liguei no otimizador da bateria, já conectei daqui, já sai para a minha carga. Acabou aquele sofrimento, pelo menos eu tinha bastante, eu trabalhava no Luz para Todos, no Mato Grosso, a gente levava placa, controlador de carga, bateria e outras situações. Aqui eu estou falando de uma tecnologia mais simplificada, até para a instalação do próprio eletricista, muito mais eficaz na hora da instalação e do comissionamento, ok? Nossa linha mais completa, então a gente tem Smart Sensor para controlar, a gente tem bateria, a gente tem backup box, tudo aquilo que eu passei um pouco aqui bem rapidamente, que o tempo é bem rápido, né? A gente tem que falar um pouco. Outra tecnologia que está inclusa nos inversores da Huawei, que a gente fala e que pouco a pouco é falado e que eu falo bastante porque tem efeito, é quando eu comparo uma geração de um inversor de determinada potência na mesma localidade com outro. Eu sempre falo que o pessoal tem muito aquela conversa do over, né? 50 de over, 70 de over. Para distribuidor, que somos nós, é legal vender potência, mas para integrador você tem que vender quilowatt. O cliente, no final do mês, ele quer saber quanto é que gerou de quilowatt. Ele não quer saber se a potência dele é 112, é 115, kWp. Ele quer saber o seguinte, quantos de quilowatt eu economizei.
Então, todos os MTTPs da Hauer é de duplo estágio, ou seja, eu começo a gerar mais cedo e eu termino mais tarde, a minha geração. Essa tecnologia nos duplos estágios, ele dá essa autonomia de 5% de energia durante o ano a mais. Isso é tecnologia embarcada, não significa que um inversor é pior que o outro, todos vão gerar. O que eu tenho de tecnologia embarcada no meu inversor. Esse é o diferencial que a gente traz. Analisador de curva IV, em usinas maiores, principalmente usinas de mega, né? Eu, praticamente, tenho um analisador de curva IV, o analisador de curva IV ele custa R$40 mil. E se para mim fazer uma análise de uma usina maior porte para ver o que é analisador de curva IV, eu vou preparar ali questão de tensão e corrente dos módulos para ver se está com aquela mesma eficiência de quando eu vendi. Ok, o analisador é caro e também o meu serviço também não é barato. Os inversores da Hauer hoje eles trazem análise de analisador de curva IV que ele consegue detectar nas strings até 17 tipos de falhas de módulos. Isso eu estou falando na string sem otimizador. Isso é um trabalho de pós-venda para o integrador muito interessante que pouca gente usa, principalmente nas usinas trifásicas de grande porte. Já se pensou daqui 15, 20 anos, o cara te pedir uma análise de analisador de curva IV, você tem que comprar um analisador que custa mais ou menos R$40 mil e ainda ter um engenheiro especialista para você fazer essa análise. Isso você tem com inteligência artificial dentro dos inversores da Hauer. E outros também tem, pessoal. A diferença é, está no hardware e você tem que comprar isso à parte. Né? Então, isso é mais uma dessa tecnologia. Outra situação, pai de recovery também, desgaste do módulo. Todo mundo fala da eficiência dos módulos de 25 anos, mas pouco se trata como eu faço para diminuir a degradação desses módulos. Todos os inversores da Hauer já vêm com pai de recovery, que isso eu consigo diminuir a degradação do módulo. Por que isso? No final da noite fica aquelas tensões aqui no módulo e o inversor da Hauer no final da noite ele envia uma tensão reversa descarregando essa energia suja, que eu vou falar aqui de forma simples, para a terra. Isso também é uma forma de você aumentar o capex do seu módulo e a vida útil do seu módulo. Acabando aqui. A FCI também é um dos pontos que se discutiu aqui. Eu não vou discutir de obra de ninguém, eu vou discutir da minha. Isso aqui foi uma obra de 2017, de uma igreja. O pastor acreditou em nós, juntamos 60 eletricistas, eu formei, nós instalou. Né? Ainda bem que nós achamos a vítima, mas não foi falha de instalação. Aqui foi um rato, a gente achou o criminoso, senão o pastor já tinha mandado nós, né, para outros lugares. E aí aconteceu um arco, né? E esse inversor ele não tinha FCI. A sorte é que o nosso telhado ele é anti-chama, então propagou chama só em 4 módulos às 13 horas. Cuiabá tem uma temperatura bem parecida com a de vocês aqui, então eu não estou me assustando com o calor. Automaticamente, nunca se discutiu isso, e eu desde 2017, 2018, com a UL 1699B, que é uma lei internacional, enquanto o Brasil está discutindo se é falha de eletricista, se é falha de instalador, se é falha de tecnologia, eu estou fazendo a minha parte. Eu procurei tecnologia que me pudesse amenizar esse tipo de situação. Pode ser uma falha de instalação, mas pode ser um rato que vai roer o seu cabo. Tá? Então, agora a gente está trabalhando com o FCI. O FCI ele trabalha na perturbação da corrente, não vou entrar nisso porque meu tempo está acabando, mas a gente sabe da tecnologia e da importância que é o FCI. Então, estudem a FCI, vale a pena o debate. E esse daqui é um inversor que já está com a FCI, foi agora, deu um arco no string 1, e automaticamente, quando eu pedi o log para o fabricante, ele já falou, olha, sobre esse surto, aqui não vai dar para ler, mas está falando assim, existe um curto-circuito no circuito da string 1. Automaticamente o próprio log do inversor já me direcionou qual que era o alarme e aonde que era a falha, na string 1. E ele já falou também que era uma má instalação. Lógico que eu não falei isso para o eletricista, senão ele ia ficar chateado. A gente foi até a instalação e olha o que a gente achou. Aqui no caso não foi uma falha do conector, mas também é primordial que você olhe a qualidade do conector que você está comprando. Pode ter sido o conector com falha. Automaticamente, só não deu um arco porque tinha um FCI e ele travou a corrente reversa. Automaticamente lá não era telhado anti-chama, era uma mercearia com telha de fibrocimento e madeira ressecada. Ia pegar fogo. Né? E aqui é uma falha de conector. Então a importância desde o conector, desde o cabo, mas também desde o inversor e da instalação, por que não, como estão cobrando tanto de nós, né? Esse aqui é uma instalação de off-grid, tá? É uma instalação no Pantanal. Eu vou passar rapidinho aqui, porque o horário já acabou, né? Já, né? Então, rapidinho aqui, encerrando. É uma instalação no off-grid com baterias de lítio. O que está escrito aqui, pessoal? Eu fiz um cálculo, tem um artigo aqui, depois que eu posso disponibilizar. Essa instalação aqui agora foi do mês passado no Pantanal. Lá ele tinha 4 baterias de chumbo ácido, 2 controladores e 2 inversores de 2.000 watts. Eu substituí tudo isso por essa instalação com bateria de 5 kW de 7 anos de garantia. Ele ia gastar aqui no mínimo com esse percurso aqui, com 4 baterias de chumbo ácido. Eu tirei todas as 4 baterias e coloquei uma bateria de lítio. Isso aqui já é inversor híbrido, usando no sistema off-grid no Pantanal. Tá aqui a foto aqui, deixa eu passar um pouco aqui, nessa localidade aqui. Então também essa questão de que a bateria de lítio está fora do preço, é porque né, realmente não existe isso. O preço está bem competitivo, basta a gente encontrar os componentes ideal, tá? E esse daqui é o vídeo, rapidinho.
para chegar até lá, o distribuidor muitas vezes tem também que procurar uma forma de entregar. E a logística não é fácil no nosso estado. Pessoal, Então, essa questão de saber a dor do entregador, do integrador, é que nos faz, que também nos motiva a levar soluções aonde, de repente, você chegamos não aqui vai na residência, no sítio do seu José. Sempre está E vamos trabalhando falar com um pouco do distribuidor, sistema com fabricante, off-grid com é a as baterias. possibilidade que a gente tem. Esse aqui já é o sistema híbrido, é a mesma bateria de lítio, o mesmo off-grid. Isso aqui eu instalei semana passada, né? Instalei lá no meu escritório, é um centrinho de treinamento que eu tenho lá. Então a gente instalou uma bateria de 5 kW pico, eu instalei um inversor de 6 com 16 módulos de 510. Automaticamente eu separei toda a minha carga crítica, ar-condicionado, geladeira, televisão, tudo que eu tenho no meu escritório ali, para que quando acabar a energia da concessionária e também acabar ali, né, e aí é normal, quando acaba a energia da concessionária, tem que fazer um antilhamento e o inversor tem que sair. Automaticamente eu já coloquei a bateria com o sistema híbrido, acabando a energia e tendo radiação ou não, a minha bateria vai sustentar toda a minha carga crítica. Todo o circuito da sala, ar-condicionado, né? Automaticamente a gente colocou o ar-condicionado verde. carga crítica Tá e verde. também toda a iluminação. Tá sem ar Então, ali, automaticamente aqui, pessoal, acho que está sem a voz, energia, sem o áudio, da concessionária de mas ali energia, ele explica a minha direitinho, carga né? crítica, ela Os vai LED ser tá acionada. verde, tá tudo Aqui ok. eu coloquei o disjuntor Então, tá geral, vermelho. né, pra E aqui eu simular coloquei um uma carga disjuntor crítica, geral, ou seja, né, quando simulando que acabar vai a energia, haver a queda de energia. automaticamente a gente vai ver nossa toda a carga. Ar-condicionado, tudo ligado. Na questão do ar-condicionado, a gente vai observar aqui. Vamos ver se vai cair desligar aqui. Desliguei. 2 segundos é o tempo que volta todo o meu sistema com a minha carga crítica. Aqui eu já vou voltar no sistema off-grid já. Já vai estar vermelhinho, ó. Já vai estar no sistema off-grid. Então essa é a novidade que a gente traz, né? Não é aquela prática, não é aquela questão de teste de laboratório. Eu sempre falo nem do FCI e nem da bateria de lítio. Eu instalei, eu concretei, a gente trabalha muito isso junto com o integrador. Lógico que a gente está sempre aprendendo, sempre trazendo novas tecnologias, buscando os novos conhecimentos e novos equipamentos. Mas hoje a GEL já está disponibilizando isso para vocês e eu fico à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção.